Bom dia, irmãos. Com muita alegria que eu estou aqui para trazer essa mensagem para a igreja, mensagem que é para mim também. O tema da mensagem é Igreja, coluna e baluarte da verdade. A verdade é um tema que é muito tratado na filosofia. Os gregos fizeram um bom trabalho, vou colocar umas aspas aqui nesse um bom trabalho de estudo nesse assunto, e, na verdade, a conclusão deles é de muito relativismo acerca da verdade. Tanto que, quando Pilatos interroga Jesus Cristo, ele fala da verdade, ele diz: o que é a verdade? Um filósofo alemão também chamado Nietzsche diz que a verdade é apenas um ponto de vista. Mas existe a verdade bíblica, uma verdade que não é relativa e que é eterna. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os versículos 14 e 15. Primeira Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amado Pai, nós, nesta manhã, clamamos que o Senhor venha iluminar nossas mentes, aquecer nossos corações quanto à Tua verdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Paulo afirma que a igreja é a casa de Deus e que essa igreja é a coluna e baluarte da verdade. A Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada e a NVI traz a expressão fundamento da verdade, coluna e fundamento da verdade. A igreja, então, posta dessa forma, é a sustentadora dessa verdade que deve ser mostrada ao mundo. A igreja sustentando essa verdade no mundo cheio de relativismos e mentiras. O que Paulo tinha em mente quando escreveu isso? Bom, se a gente passar o olho na carta de 1 Timóteo, a gente vai perceber o que Paulo tinha em mente. A gente vê nessa carta de 1 Timóteo que Paulo está orientando o seu filho na fé quanto a várias questões da igreja. No capítulo 1, Paulo alerta Timóteo para ter uma boa consciência, para discernir falsas doutrinas, traz o seu próprio exemplo de combater o bom combate da fé. No capítulo 2, fala do comportamento de homens e mulheres no culto público. Capítulo 3, ele traz o perfil de bispos e diáconos, perfil da liderança da igreja. No capítulo 4, fala sobre diligência no ministério pastoral. E no 5, deveres dos pastores e presbíteros. E no 6, cuidados com falsos mestres e com perigos de riquezas. Resumindo, Paulo estava falando ali de vida de igreja, de prática de igreja, como as coisas devem acontecer na igreja, na prática, na liderança, na eleição de liderança, na identificação de perfis de liderança. E eu queria um pouco mais da atenção dos irmãos nesse aspecto. Quando Paulo dá essas orientações de como se comportar, de como são as responsabilidades dentro da casa de Deus, na igreja, é porque a igreja é essa coluna e baluarte da verdade.
Eu vou deixar mais claro. Paulo está relacionando o comportamento, a atitude dos irmãos, suas responsabilidades na igreja com relação a esta realidade de ser coluna e baluarte da verdade. Para ser, então, essa coluna e baluarte da verdade, não basta conhecer informações sobre Deus. Não basta conhecer a boa doutrina. O que implica dizer, essa verdade não é só doutrina. Essa verdade não é só informação sobre Deus. Claro que é absolutamente essencial conhecer a boa doutrina. Aliás, esse é o primeiro assunto da carta. Paulo relembra, logo no começo da carta, que havia deixado a Macedônia para deixar Timóteo, e ali Timóteo pudesse admoestar certas pessoas para que não ensinasse outra doutrina. E também no capítulo 1, Paulo fala do bom combate que era firmado nas profecias, ou seja, na doutrina. Claro, e crer na doutrina falsa nos conduzirá a um relacionamento de outra pessoa que não seja Jesus Cristo e Deus. Nós somos conduzidos a esse relacionamento com o Deus vivo através da sua palavra. Se cremos em outra palavra, ou se cremos numa palavra distorcida, vamos nos conduzir para outra pessoa, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, no capítulo 3, 14 e 15, Paulo diz, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente, Timóteo, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu vou falar isso de outra forma, trocar aqui um pouco as palavras para a gente tentar entender melhor o que Paulo está querendo dizer. É como se Paulo estivesse se dirigindo a Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, você já tem a doutrina. Você tem ensinado a doutrina aos irmãos. Mas isso não basta. E eu queria pessoalmente orientar vocês. Mas, como há a possibilidade de eu me demorar, eu vou deixar aqui essas instruções na carta. Isso é urgente, Timóteo. E se eu demorar, eu não quero que vocês fiquem sem orientação. Vou deixar aqui escrito na carta. E quais são essas orientações? A gente acabou de mencionar. Todas essas orientações que Paulo deixa na carta sobre organização da igreja, sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre vida dentro da igreja. As orientações também de como proceder no culto e orientações de como identificar os líderes. Nós não podemos ser essa coluna e baluarte da verdade se não estivermos vivendo essas orientações. Vou repetir. Nós não podemos ser uma coluna e baluarte da verdade e proclamar essa verdade para os que estão lá fora se não estivermos vivendo como igreja, mesmo que conheçamos a boa doutrina. Precisamos viver igreja para sermos essa verdade. Vou voltar um pouquinho agora ao início e falar sobre o que é essa verdade. Já falamos que essa verdade é absoluta, não depende, então, das circunstâncias, e a gente vê isso em várias passagens bíblicas, eu vou citar aqui apenas uma, no Salmo 119, 160, que diz, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, teus justos juízos, dura para sempre. Um outro versículo também bem conhecido dos irmãos,
Está em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas eu queria trazer mais duas realidades sobre o que é essa verdade. A primeira é que a verdade não é, como já dissemos, mera informação. A verdade é antes uma pessoa. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em João 14, 6, que é também um versículo bastante conhecido de todos nós. Diz assim as Escrituras, João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa verdade. O que implica dizer que conhecer essa verdade é necessário para isso que tenhamos relacionamento com essa verdade. Claro que alguém pode conhecer sobre Jesus, ler a Bíblia, ler um livro, ouvir alguém falar sobre Jesus Cristo, mas ninguém pode dizer que o conhece sem um relacionamento. Isso faz toda a diferença. Ninguém conhece a Jesus Cristo meramente lendo sobre ele, ou ouvindo uma pregação somente, ou ouvindo alguém testemunhar sobre o relacionamento dele com Jesus Cristo. Precisamos, para conhecer essa verdade, ter um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. A segunda informação que eu quero trazer, a segunda realidade que eu quero trazer sobre essa verdade, é que a verdade, não sendo mera informação, ela também é uma prática. E eu queria a paciência dos irmãos para ler um trechinho de 1 João, capítulo 1, e um trechinho de 1 João, capítulo 2. E vamos prestar atenção nessa relação que João aqui traz na sua carta, entre verdade e prática, verdade e ação, verdade e atitude. Então, 1 João, capítulo 1, versículos 6 a 10. Vou ler devagar e fazendo algumas pausas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verdade, então, implica em prática de comunhão com Deus. E não andar em comunhão com Deus significa andar nas trevas e na mentira. Prosseguindo no texto. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na mesma linha de raciocínio, andar nessa verdade significa andar na luz e não nas trevas. Também significa andar em comunhão com Deus. Também, a gente já falou nisso, no versículo anterior. Mas agora é comunhão uns com os outros, com os irmãos. O que implica dizer, se nós rejeitamos a comunhão com os irmãos, não estamos andando na verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Andar na verdade significa reconhecer nossos pecados. Precisamos falar de pecados. Hoje, na EBD, tivemos uma excelente aula com o Mauro Júnior, onde esse assunto está sendo tratado. Pecados de estimação. Identificar aqueles pecados que estão sempre andando conosco
e não se acostumar com eles. Ao contrário, trabalhar para cada vez mais nos santificar, afastar de nós o pecado. No versículo 9, tem um antídoto, tem uma maneira prática de resolver esse problema do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Andar nessa verdade, praticar essa verdade, implica em confessar nossos pecados. Confessar nossos pecados. Pulando um pouquinho no capítulo 2. Vamos lá para os versículos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Opa, novamente, a ideia da verdade. Nesse contexto aqui, andar na verdade significa obediência. Guardar os seus mandamentos. Percebam quantos assuntos práticos são colocados diante de nós no assunto andar na verdade. Prosseguindo no texto. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Prática de obediência, prática de andar junto com o Senhor. Andar na verdade, ser essa verdade, implica em praticar essa verdade. Praticar essa verdade. Eu queria ler mais um versículo com os irmãos, onde todas essas ideias são reunidas. Obediência, relacionamento, conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Vamos lá em João 14, 21. João 14, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebam agora todas essas ideias juntas. Conhecimento de Jesus Cristo, que é a verdade, obediência a Jesus Cristo, que é a forma de demonstrarmos nosso amor com Ele, ou seja, aqui a gente já tem um relacionamento de amor, que é baseado na obediência, e também a revelação do próprio Jesus a nós, intimidade. Temos essa intimidade com Jesus Cristo a partir da obediência. E essa obediência e esse relacionamento de prática da verdade é que nos faz ser essa coluna e baluarte da verdade. Então, resumindo, estar nessa verdade implica relacionamento de obediência, comunhão com Deus e comunhão com uns com os outros. A obediência nos leva a conhecer a Deus. A obediência no guardar as suas ordens. A obediência, aliás, que é a demonstração do nosso amor, e aqui a gente já fala de relacionamento. E essa obediência significa também confissão de pecados, santificação, afastar o pecado de nossa vida para que tenhamos aproximação com Deus, purificação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, ou seja, vida em santidade. E a prática da vida cristã, a prática de igreja, que é a prática da verdade, que envolve pregação, envolve o serviço de várias maneiras. A igreja, então, é
a coluna, a fundação dessa verdade, o sustentador, a sustentadora dessa verdade diante do mundo. E deve manter um relacionamento de obediência ao Senhor. Fazendo assim, a igreja fará conhecido o nome do Senhor para o mundo lá fora. Fará conhecido o nome do Senhor para esse mundo perdido em trevas e em relativismos. E aqui a gente se depara com um drama da igreja nos nossos dias. Uma igreja pós-pandemia. Quando eu falo pós-pandemia, não é que a pandemia acabou, né? Mas depois que a pandemia começou. Vivemos, isso aqui eu falo num contexto mundial, né? Um esfacelamento dessa comunhão, um enfraquecimento dessa comunhão em todo o mundo, nas igrejas de todo o mundo, digo. Mas, vamos voltar àqueles conceitos. Será que é possível a gente manter comunhão com Deus, enfraquecendo essa comunhão com os irmãos? Será que existe como viver aquelas verdades sem o nosso empenho, sem o nosso esforço de estar em comunhão? A gente vê, no começo da igreja, essa identidade dos irmãos bem marcada, identidade de comunhão, uma característica bem marcante. Perseveravam na comunhão, na doutrina, no partir do pão. Assim nasceu a igreja. Isso está ficando cada vez mais fraco. Precisamos, irmãos, perder esse medo de estar juntos. Precisamos aquecer nosso coração para enxergar um sentido muito grande de estar juntos, de proclamarmos juntos essa verdade do Evangelho, uma verdade que liberta, poder de Deus para tirar as pessoas das trevas. A igreja não pode ser esse lugar onde poucos, às vezes muito poucos, trabalham e se desgastam e se sacrificam e a maioria assiste esse sacrifício. Não pode ser assim. Às vezes, até assistindo pela internet, esse sacrifício fica mais incruento, mais fácil da gente encarar. Não, não pode ser assim. Precisamos estar juntos, cultuando juntos, servindo juntos. E como é bom servir ao Senhor. Como é agradável servir a esse Deus maravilhoso. E só sabe disso quem, de fato, experimenta servi-lo. Mesmo debaixo de sacrifícios, é muito bom servir a Deus. Quando estamos, obviamente, servindo pelos motivos corretos. Irmãos, essa verdade, nós bem sabemos que não é bem-vinda ao mundo. Embora o mundo precise desesperadamente dessa verdade, o mundo rejeita essa verdade. Nós, por outro lado, resistimos ao mundo. E pregamos ousadamente, devemos pregar ousadamente a verdade ao mundo. E Jesus já tinha dito, já disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, o mundo vos odeia. E Jesus Cristo complementa, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Isso está em João 15, 18 a 20. Na segunda carta a Timóteo, Paulo traz uma advertência que eu queria ler também. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Segunda Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Só prestemos atenção no público a que Paulo se refere aqui. Se não suportarão a sã doutrina, é porque eles estão ouvindo alguma doutrina. Eles vão se cercar de mestres para falar o que eles querem ouvir, mas eles estão lá ouvindo. Então, não são pessoas lá de fora, não. São pessoas de dentro. E vai chegar esse tempo, espero que isso nunca aconteça com essa igreja, em que a doutrina verdadeira e santa não será muito bem-vinda. As pessoas não suportarão ouvir a dureza da verdade do Evangelho e vão procurar outras coisas. Então é urgente que nós vivamos essa verdade, que nós preguemos essa verdade e vivamos essa verdade, que sejamos essa verdade, que tenhamos conhecimento e relacionamento com essa verdade que é Jesus Cristo, que obedeçamos essa verdade, para que, de fato, assim, transmitamos ao mundo essa verdade. Não conseguiremos, irmãos, falar da verdade se não estivermos vivendo, se não estivermos aqui, juntos, sendo essa coluna e baluarte da verdade. Nós cremos nessa doutrina, cremos na palavra do Senhor, precisamos, então, obedecer, precisamos deixar mais as coisas do mundo e nos voltar mais para o Senhor. Se não obedecermos, é porque, de fato, não cremos. Mas existe uma boa notícia. Nós não estamos sós. Não estamos aqui em desespero, indefesos. Não somos uns coitadinhos. Existe uma promessa, que está lá em Atos 1:8, que eu acho que os irmãos conhecem de cor. E eu queria ouvir dos irmãos agora. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós temos esse poder garantido, poder do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas, para sermos essa verdade, essa coluna e baluarte da verdade. Temos esse poder já garantido. Basta fazer uso. Basta a gente se submeter, obedecer. O resto, o Espírito Santo vai nos garantir. Vai nos dar força, inclusive, para suportar as muitas dificuldades no ministério da sua palavra, no testemunho da vida cristã. Nos dará forças para ter alegria no meio das dificuldades e dos sofrimentos. A igreja não é uma comunidade terapêutica, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é uma comunidade filosófica que discute só ideias. Não. A igreja é prática de obediência a Deus, de amor, de comunhão uns com os outros, de pregação da verdade. A igreja não é só um grupo de amigos, não, é muito mais que isso. É um grupo de irmãos remidos pelo sangue de Jesus Cristo e capacitados para pregar o Evangelho, para ser coluna da verdade. A igreja também não é um grupo virtual. Precisamos estar juntos, aqui, em comunhão. O Senhor Jesus Cristo está preparando a sua noiva, santificando-a, purificando-a,
por meio da lavagem de água pela palavra. Isso está em Efésios capítulo 5, 26 e 27. Estamos passando momentos difíceis na igreja, estamos, em todo mundo. Mas tenho certeza de que esse processo de purificar a sua noiva está acontecendo. Aqueles que são santos se santifiquem mais, se consagrem mais. Os que são impuros se entreguem mais à sua impureza, separando. Esse processo é dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós aqui nos consagremos ao Senhor. Que nós aqui não só nos dediquemos a ouvir a palavra, mas, ao contrário, nos dediquemos a ouvir e a praticar essa palavra, a obedecer essa palavra, a insistirmos em estar em comunhão, em estar em obediência, que o nosso louvor suba ao trono do Senhor com alegria. A gente cantou um hino tão bonito hoje. Gosto muito desse hino. E, às vezes, eu queria que a igreja cantasse mais forte. Cantar forte demonstra a nossa convicção, demonstra firmeza no nosso relacionamento com Deus. Sejamos assim, irmãos, firmes e amorosos, não só com Deus, mas uns com os outros, porque assim conseguiremos ser essa coluna e baluarte da verdade, e as pessoas lá fora verão isso, verão a luz do Senhor brilhando em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos aqueça o coração, não só hoje, mas todos os dias, enquanto estivermos aqui servindo a Ele. Obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja para a Tua glória e que o Senhor nos use para fazer a obra maravilhosa do Teu Evangelho neste mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.